Vamos nessa, parte 2 da nossa aula 5. Acabou que eu tive esse pensamento inteligentíssimo de dividir a aula apenas em 3 prováveis vídeos e não 4, e o vídeo anterior ficou grande pra cacete. Eu podia ter muito bem dividido em 2, né? Mas tudo bem, faz parte da vida. Tá legal. Vamos lá. Nesse vídeo vamos falar sobre o Ministério Público, acusado e seu defensor. Vamos continuar trabalhando os sujeitos processuais. Em relação ao Ministério Público, vamos ao que interessa. Você tem que sempre lembrar que o Ministério Público, ele tem a participação, ele tem o poder de agir como representante também do Estado, mas não aqui do Estado juiz, como sujeito processual, e sim o Estado acusador. Então o Ministério Público, lembre-se, é aquele cara que é responsável pela denúncia nos casos de ação penal pública. Sempre lembra dessa história, o Ministério Público é o cara que vai representar a vontade do Estado na acusação. Porém, cuidado para você não levar para a prova a ideia de que o Ministério Público tem a intenção de acusar e sempre condenar alguém. O Ministério Público ele também possui uma, digamos assim, parte de imparcialidade na história. Que quando o Ministério Público analisa uma situação e percebe que ali é caso de absolvição e não condenação, nós já vimos isso em aulas anteriores. Pode acontecer do Ministério Público exigir, demandar que esse cara seja absolvido e não condenado, e não preso. Então, não vejo o Ministério Público como o cara que quer levar alguém à prisão. A condenação não é o objetivo do Ministério Público. O objetivo, tal qual o juiz, é atingir a verdade, atingir a justiça. A única diferença é que o juiz não será uma parte do processo, mas o Ministério Público será. Então o Ministério Público ele figura no polo ativo do processo criminal nos casos de demanda de ação penal pública, em que ele será o autor. Ele está representando, seja ele a ação penal pública incondicionada, condicionada não importa. O Ministério Público é parte do processo, parte interessada, óbvio, para atingir alguma coisa, né? E essa parte que eu estou falando, o Ministério Público, ele age naturalmente como autor, age nessas ações públicas. Mas entenda uma coisa, se a ação penal for privada, não se esqueça que o Ministério Público também vai agir. Mas ele não vai agir necessariamente como um sujeito processual em que está na demanda como autor, mas ele vai agir como um mero fiscal. Então o Ministério Público ele tem sim participação, claro, gigante, dentro do processo criminal. Em relação ao Ministério Público, o CPP, 2 artiguinhos só. Artigo 257 vai falar o que você já sabe. Ou o Ministério Público age como autor da demanda, ou o Ministério Público age como fiscal da lei. Vamos fazer essa separação para ficar legal. O Ministério Público é chato pra cacete, ou seja, ele está sempre presente. O Ministério Público é igual o vento, está sempre lá, né? Ou pelo menos a gente espera, né? Igual o ar, fica melhor, né? Falar igual o vento parece uma pessoa aí que já presidiu o Brasil falando besteira. O Ministério Público ele sempre vai estar presente. Ou como autor da demanda, ação penal pública, ou como fiscal da lei, no caso de ação penal privada. Como ele na ação penal privada ele não vai agir, lembre-se, a ação penal privada, a titularidade da ação é do próprio ofendido. Como ele não vai agir, a função dele não é perseguir o resultado processual, mas é acompanhar o processo para garantir que realmente tudo está dentro da legalidade. É o que a gente chama carinhosamente de custos legis. É a função do Ministério Público de simplesmente ser o cara que vai fiscalizar a aplicabilidade da lei. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa com você. Vamos lá. Você lembra de... A gente fez uma aula sobre ação penal, né? Necessariamente a gente trabalhou toda a característica. Na ação penal pública, condicionada ou incondicionada, o Ministério Público é o cara que age, é o cara que atua, que apresenta a denúncia. Agora, cuidado se ele falar na prova, que eu acho difícil, mas é sempre bom a gente prestar atenção, no caso da ação penal pública subsidiária da pública. Tu lembra desse caso? Nesse caso, o Ministério Público ele tem 2 possibilidades de atuação. A primeira, só para te lembrar, esse aqui é aquele caso previsto em lei que o Ministério Público teria que agir, mas ele não age dentro do prazo, outro órgão público age no lugar dele. Normalmente o Procurador-Geral da República, né, que são os grandes exemplos. Se o Procurador-Geral da República demandar no lugar do Ministério Público, o Ministério Público vai agir, sim, como fiscal da lei. Se ele não quiser participar de nada, não quiser aditar denúncia, não quiser participar de bosta nenhuma, ele vai fiscalizar. Então toma cuidado com a informação de que, no caso de ação penal pública, sempre o Ministério Público será autor. Ele nunca será meramente fiscal. Não. Na pública, subsidiária da pública, ele age como fiscal. Caso, aí como eu te falei, são 2 atuações, ele não entre com um aditivo, ele entra com uma participação, que aí ele vira o que a gente chama de assistente
litisconsorcial, que eu vou te explicar na próxima aula, na aula de assistente, tá? Então, o primeiro ponto é, lógico, eu acho muito difícil, repito, a ação penal pública, subsidiária da pública é muito questionado na doutrina, é muito discutido, então dificilmente as bancas entram nessa. Agora, na privada o papo é outro. Ação penal privada, a demanda sempre será feita por quem? Pelo ofendido. Agora, não se esqueça que existe a tal da ação penal privada subsidiária da pública. E neste caso, novamente, nós temos uma situação de ação penal pública em que o Ministério Público não é o autor. Lembra que eu falei para você sobre isso? O que é a ação penal privada subsidiária da pública? É aquela que, inicialmente, a ação é pública, o Ministério Público não agiu no prazo e a instituição privada, o ofendido, ele ganha o poder de agir. Por mais que o autor seja o ofendido, isso não afasta a classificação geral, né, genérica principal de que seja uma ação penal pública. Então, nesse caso aqui, eu tenho outra ação penal que ainda é, pela lógica, pública, apesar de se cadastrar e se qualificar como ação penal privada, subsidiária da pública, ela ainda é de regra pública, tanto que o Ministério Público também poderá editar o processo, também poderá participar diretamente, diferentemente de uma ação penal privada exclusiva ou personalíssima. O Ministério Público só fiscaliza, ele não faz nada. Aqui ele pode ajudar, né? De novo, o assistente litisconsorcial que a gente vai estudar. O Ministério Público aqui vai ser meramente fiscal da lei, caso ele não participe de nada. Então, é mais um exemplo de ação penal pública que você tem o Ministério Público não como autor. Então, de novo, eu posso afirmar, se ele colocar na prova que toda ação penal pública, o Ministério Público será autor, é claro que não, porque existem algumas situações. Nas duas que são subsidiárias, né? Ainda é ação penal pública, porém, você não tem uma participação necessariamente direta do Ministério Público. Ele pode funcionar apenas como fiscal. Só para poder matar o 257 e evitar a fadiga. Mas o 258 é legal. Vamos para a tela, depois a gente volta e continua falando sobre essas maluquices. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneos ou afim, em linha reta colateral, até terceiro grau inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, prescrições relativas à suspeição e impedimento de juiz. O que tem de novo aqui, Dalmo? Nada. É igualzinho que a gente estudou no vídeo passado. Só saber que isso também vale para o promotor, para o procurador de justiça. Então, o cara que é um dos órgãos do Ministério Público, né, que vai agir no processo, ele também pode ser declarado suspeito ou impedido em relação ao juiz. Então, se ele chega, dá de cara com o juiz que é parente dele, que é cônjuge até terceiro grau, né, de parentesco, é cônjuge, companheiro, é irmão, é tio, ele tem que se declarar impedido ou suspeito, dependendo do caso, igual o juiz, não muda nada. Mas eu trouxe para você súmula 234 do STJ, presta atenção nisso aqui. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. O que ele quer dizer aqui? Se o membro do Ministério Público simplesmente recebeu o inquérito para apresentar a denúncia, ele precisa analisar, quando cair na mão do juiz, se ele vai se declarar impedido ou suspeito. Agora, o fato dele ter participado da fase investigatória para apresentar a denúncia não impede em nada que ele o faça. O fato de ter participado da fase investigatória não afeta a sua participação na fase processual. Tá beleza? Então entenda. Se o mesmo Ministério Público... Ah, mas ele participou da fase investigatória totalmente e lá, em vários momentos, foi pedido que um juiz decretasse alguma coisa e percebeu-se que esse juiz ele não pode apresentar denúncia. Pode apresentar tranquilamente. O que essa súmula está trazendo para a gente? Participação dele na fase investigatória não é motivo para a gente poder tentar analisar impedimento ou suspeição para a fase processual. Porque olha o que ele fala no artigo. Ele diz que ele só é impedido se em relação ao juiz. Porra, para você ter um juiz efetivamente participando, tem que estar na fase processual. Se eu estiver na fase investigativa, não tem problema nenhum. Tá beleza? Então, só para você entender. Se aparecer uma questão de prova dizendo que a participação dele na fase investigativa vai afetar, pode servir como base para suscitar impedimento, suspeição dele na fase processual, sempre errado, porque a súmula do STJ nos traz essa realidade. Tá? Só para mostrar essa súmula, então entenda.
Eu só posso apresentar suspeição e impedimento se for na fase processual. E se acontecer algo durante a fase processual. Durante a fase investigativa é outra etapa, é outro momento. Não tem nada a ver com o processo. Quero que se exploda. Beleza? Acusado. Eu estou te falando do polo ativo. Ministério Público. Estou te falando do polo ativo. Ofendido. Representante legal. Tutor, curador, sei lá. Mas e o polo passivo? No polo passivo você sempre vai ter o acusado. Seja lá o que for, você sempre vai ter ou o denunciado ou o querelado, sempre vai ter o acusado. Depende da peça, né? Se for queixa, ação penal privada, se for denúncia, ação penal pública. Então eu entendo o seguinte, é óbvio que o CPP, se ele está trazendo para você o juiz, que não é parte, se ele trouxe para você o polo ativo, que é a parte, ele também precisa explicar o polo passivo, que é a parte. E o que a gente vai desenvolver agora é exatamente esse ponto, polo passivo. Quem é que pode figurar? Nós já falamos sobre isso e vou voltar a falar agora um pouco mais aprofundado. Quem é que pode figurar no polo passivo de uma instrução processual penal, de uma ação penal? Necessariamente qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos. Então, maior de 18 anos, obviamente figura. Qualquer pessoa física, obviamente figura. Também será maior de 18 anos. Mas nunca se esqueça daquele detalhe. Pessoa jurídica poderá figurar no polo passivo, sim, entendimento do STJ, nos crimes ambientais. Então toma cuidado que eu preciso lembrar dessa situação. Só que eu trouxe para você uma coisinha que é muito válida da gente... Porque isso tudo que eu estou te falando agora a gente já falou. Mas eu vou trazer uma coisa para você que aprofunda um pouco mais. Vamos para a tela... Vamos voltar, porque não necessariamente o inimputável não figurará no polo passivo. Inimputável é aquele que eu não posso imputar uma situação criminal, eu não posso aplicar nele uma sentença efetivamente. Mas nem todo inimputável vai sofrer sentença. Tem inimputável que sofre uma medida de segurança. E é aqui que está a jogada. Vamos para a tela. Quando eu voltar eu te explico melhor. Artigo 386 do CPP fala assim: o juiz absolverá o réu mencionando a causa ou parte dispositiva desde que reconheça. Aí vem o inciso 6º. Existirem circunstâncias que excluam crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. O que me importa é a primeira parte. Aí eu trouxe para você o artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido de detenção, poderá o juiz submeter ao tratamento ambulatorial. O que eu estou querendo dizer para você aqui? Você sabe que quando você estuda Código Penal, você estuda muito a fundo os inimputáveis. Só que existem 3 inimputabilidades que eu preciso chamar a atenção. O inimputável por desenvolvimento mental incompleto, inimputável por doença mental, ou inimputável por embriaguez total, decorrente de caso fortuito ou força maior, somente esses 3, apesar de inimputáveis, eles figurarão sim no polo passivo. Presta atenção. A regra é, vamos fazer um geralzão. Quem não pode figurar no polo passivo de um processo criminal? Inimputável, asterisco, né, porque vai ter exceção, menor de 18 anos, inimputável também no final das contas, aquele que detém a imunidade parlamentar, imunidade diplomática, pessoa jurídica, salvo crimes ambientais. Esses caras não podem figurar. Só que assim como na pessoa jurídica, o inimputável também tem a sua exceção. Repito, inimputável por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto, embriaguez total decorrente de caso fortuito ou força maior, nesses casos, eles figuram sim no polo passivo. A diferença entre eles é que, ao invés de lá no final o juiz condenar, sentenciar a prisão normalmente, o que o juiz faz? Ele lá no final vai absolver obrigatoriamente o cara. Olha que interessante. Você vai propor o processo, ele vai figurar no polo passivo, ele vai ser absolvido. Porque, na verdade, vai acontecer o que a gente chama de absolvição imprópria. Ele absolve para não aplicar a sentença pesada, mas ele absolve para aplicar uma medida de segurança. Então, esses 3 carinhas que eu estou te falando, eles vão figurar sim no polo. Então, cuidado na hora da prova, que ele colocar inimputável em todas as suas condições. Não. Existem inimputáveis que figurarão no polo passivo, sim. Só que ao invés de ser sentenciado à prisão, os caras serão absolvidos
Só que dessa absolvição vai decorrer a possibilidade de instaurar uma medida de segurança. Você vê que eu te mostrei internação, ambulatorial, depende muito do caso. Claro que eu trouxe de uma forma mais ampla. Quando você no direito penal estuda mais aprofundado esses casos. E a gente vai estudar prisão também, vai acabar vendo alguma coisa disso. Mas é muito importante você entender que nesses 3 casos aqui, não é que eles não figurarão, eles figurarão, só que eles não vão sofrer sentença. A diferença é que eles estarão no polo passivo, serão absolvidos, porém absolvidos para sofrer uma outra penalidade, que não a sentença necessariamente, a absolvição imprópria. Deu para entender a pegada? Então eu trouxe esses artigos só para te mostrar essa situação necessariamente. Tá? Existe previsão, tanto no CPP quanto no Código Penal, de aplicação de medida diversa da simplesmente prisão do cara. Tá fechado? Então beleza. Imagina que para apresentar, você sabe que para apresentar uma denúncia contra o cara, eu preciso identificar civilmente esse cara. Eu preciso estabelecer as regras, a qualificação do acusado, né? Nome completo, endereço, bababá, babá. Mas imagina que eu não consigo apresentar uma denúncia com o nome civil completo desse cara. Ou porque ele está usando um monte de documento falsificado, aí lembra-se, né? Que a gente vai fazer a identificação criminal. O nome completo dele, a gente sabe que é falso. Sei lá, você vai falar com um cara, qual é o teu nome? Bin Laden. Porra, peraí, teu nome não é Bin Laden, parceiro. Pode até ser, existe maluco pra tudo. Mas a possibilidade grande é que não seja. Aí você vai lá e vê que não existe nenhum Bin Laden com nome que tenha endereço ali, que tenha nascido tal data. Então, o que vai acontecer? Eu não posso apresentar a denúncia? Posso. Mesmo que você se depare com uma situação em que você não tem como identificar o nome civil completo do cara, a denúncia pode ser proposta. É isso que o artigo 259 me fala. Vamos lá e daqui a pouco a gente retorna. Artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física. Eu sei que é o cara, eu tenho tudo que demonstra que é ele, porém eu não tenho o nome. Não tem problema. Vou apresentar a denúncia do mesmo jeito, vou apresentar o processo do mesmo jeito. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou execução de sentença, se for descoberta sua qualificação, faça a retificação por termo. Então, sem problema, tranquilo. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Aí é aquela história básica em que você vai ter a condução coercitiva do acusado, caso ele ele foi intimado, mas ele não atendeu essa intimação para interrogatório. Então, tranquilo, nada demais. Artigos bem tranquilos para te explicar. Artigo 261. O que ele vai falar para mim aqui? O papo de advogado. Eu te pergunto uma coisa simples. Pode o acusado se apresentar, sofrer um processo, uma instrução processual e ninguém defendê-lo? Impossível. A chamada defesa técnica, que é a apresentação do advogado, ela é essencial para um processo. Lembre-se, né? O advogado é parte essencial do processo. Ele não é sujeito processual, mas ele tem que estar ali. Porque ele tem que representar tecnicamente a vontade da parte. Aí, como é que funciona esse papo? Vamos para o CPP logo para a gente trabalhar. Artigo 261 fala assim: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Repito, o advogado não é necessariamente sujeito processual, mas o defensor, e é aqui que vai entrar a grande diferença, será. Porque o que eu estou querendo te mostrar aqui, tecnicamente falando, tá, nem o defensor será. Na verdade, simplesmente a ideia é, o advogado tem que estar presente. O sujeito processual ainda é o acusado, mas ele vai ser substituído, entre aspas, pelo seu representante, que é o defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. O que é isso aqui? Se por acaso o acusado se apresenta sem constituir advogado nem nada, o processo não pode andar. Porque eu preciso ter advogado. Não existe processamento de acusado sem advogado. Porra, mas se fosse só isso, o cara seria bem esperto e faria o seguinte: vou sem advogado, chegar lá, o juiz vai falar, olha, não dá para processar sem advogado, vamos adiar esse processo, vamos adiar a audiência, vamos... Seria muito fácil, né? Nunca ia ter processo, que eu se fosse acusado, ia sempre sem advogado. O que o juiz faz? O senhor constitui advogado? Não, senhor. Então vá à merda, nós vamos colocar um advogado para você. Esse advogado é o que a gente chama de defensor dativo. Por quê? É o cara que está ali preparado exatamente para receber a instrução de defender o acusado que não constituiu o advogado. Lembrando que ele pode constituir-se a si mesmo, né? Como diria um amigo meu, ele pode se constituir-se a si mesmo. São 3 situações.
tá? Eu já tinha falado 2, né? Constituir-se a si mesmo. 3, se você quiser melhorar. Claro que eu erro de português, eu tô brincando, tá? Antes que você comece, professor, saber falar português, vai a merda. A ideia é a seguinte, a partir do momento que você constitui-se como advogado, o que você está fazendo? Tá tendo advogado, porra, então não tem problema. Essa autodefesa é possível, lembre-se. Se você já ouviu falar disso, é importante. O Estatuto da OAB não indica, mas também não diz que é proibido. Ele fala, porra, não é interessante que o advogado se defenda. É meio retardado. Mas nada impede. Agora, se eu me apresento, não me constituo como advogado, porque eu nem tenho carteirinha da OAB. Não constituo advogado, o juiz vai me apresentar um advogado, ele vai me dar um advogado, defensor público, defensor dativo. Tá, beleza? Então, ou o defensor público substitui, ou a defensoria dativa substitui, alguém que tá lá, sabe aquele advogado que tá andando, tá, opa, sobrou pra você, vai lá. Chama o doutor tal aí, chama a doutora tal pra ela trabalhar um pouquinho, beleza? Tem uma súmula pra te mostrar, vem cá. Súmula 523 do STF. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Deixa eu aproveitar e te mostrar logo o artigo 263 e vou te explicar esse cara, não se estressa não. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar honorário de defensor dativo arbitrado pelo juiz. Ah, Dalmo, isso aqui não vale, né? Claro que vale. Não posso fazer nada. Deixa eu te mostrar essas histórias. O que a súmula falou? Se por acaso você tem um processo em que não é concedida a defesa técnica para o acusado, ou seja, ele não constituiu advogado e o juiz também não concedeu a ele um advogado, o processo é nulo, nulidade absoluta, acabou. Não preciso nem falar nada, não tem validade. O Ministério Público vai perceber e vai anular o processo. Agora, se por acaso o acusado ele não constitui advogado, é dado um advogado a ele e esse advogado defende ele mal pra cacete, a gente tem o que a gente chama de nulidade relativa. Porque olha só, eu vou te mostrar até um artigo sobre isso, mas pode acontecer do advogado dativo não ter muito interesse em defender um cara, porque assim, eu vou trabalhar de graça. Você viu que o CPP fala o seguinte, se o cara não for pobre, o defensor dativo vai receber pelo menos honorário. Nada impede, tá? O defensor público, nada impede o defensor público receber essa prestação, que ele não pode cobrar pelo serviço em si, ele não pode cobrar pela prestação. A questão é o defensor dativo receber lá o honorário que o juiz arbitrou, tranquilo, porque o cara não é pobre também, né? Tá querendo o quê? Defensoria pública é para quem não tem acesso, porra. Como se fosse assim, né? Mas tudo bem. Já vi muito caso de gente que não era nem um pouco pobre, tinha defensor público e não pagou nada. Mas qual é a jogada aqui? Às vezes o cara pode pegar um defensor dativo e o defensor dativo olhar e falar assim, cara, não vai me pagar, não tem interesse, não conheço, quero que se dane, eu vou lá só para fazer, só por formalidade. Eu vou estar lá só por presença. E é isso que a gente quer afastar. Então o que essa súmula disse? Se foi dado um advogado, mas esse advogado fez merda, agiu mal, isso não é motivo para nulidade absoluta, mas sim nulidade relativa. O que significa isso? Alguém tem que arguir a nulidade por falta de decência na prestação. Aí vai ter que provar que o advogado estava sem vontade, que o advogado fez merda. Ah, o advogado deixou passar prazo recursal, quando eu exigi dele entrar com recurso, sei lá. Então é muito importante você entender. A falta de defesa técnica, ou seja, não ter advogado nem dativo, nem constituído pelo próprio acusado, nulidade absoluta. Agora, uma defesa de merda é nulidade relativa e não absoluta. Deu para entender? Vamos continuar falando de defensor dativo dentro do CPP. Artigo 264 fala assim, ó, salvo motivo relevante, advogados e solicitadores serão obrigados, isso aqui é maneiro, né? Sob pena de multa de 100 a 500 mil réis. Quanto que é isso hoje em dia? Não faço ideia. A prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu aproveitar e ler o 265, que a gente já mata tudo numa porrada só. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, também não é abandonar em cima da hora, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Mas Dalmo, não entendo. Dois artigos, um perto do outro. Um fala de 1.000 réis, o outro fala de salário mínimo. Esse artigo 265 ele foi reescrito, né, reformado em 2008. Agora,
custava o imbecil do legislador aproveitar essa lei de 2008 para também alterar o 265, né? Não custava nada, mas é, porra, a coisa mais normal do mundo esses legisladores de merda fazerem isso. Então podia muito bem ter aproveitado e ter também atualizado lá os R$1.000 ali, não fez, não vai mudar para a tua prova. Agora, esse que fala de salário mínimo, pode cair a quantidade de salários mínimos de multa, tá? O que ele quer dizer? Não, eu, acusado, não levei advogado, o juiz vai e convoca um defensor dativo. Esse cara não pode se recusar sob pena de multa, a menos que ele, obviamente, dê um motivo, um motivo justificado, fundamente o porquê não. Então tem que dar uma motivação justificável, né? Mas, sob pena de multa, e, obviamente, ele também não pode abandonar o processo no curso. Porque também ele vai lá, não, vou ter que aceitar porque a lei obriga. Agora, nada me diz, nada me obriga a continuar. Obriga sim. Qual é a penalidade? Multa de novo. Tá tranquilo? Sem contar, aí entra a história. Se ele abandonar o processo, se ele não aceitar, a penalidade de multa é o do CPP, sem afastar a possibilidade de outras penalidades. Que aí vai para a mão do Estatuto da OAB. Aí vai para dentro da classe dos advogados que vai dar uma espancada nesse desgraçado, tá? Continua. Parágrafo 1º, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Olha só, uma coisa é você abandonar. Você previamente vai ter que dar um motivo imperioso, ou seja, algo que realmente não permita continuar no processo. Ó, só tenho minha mãe na família, todo mundo já morreu, minha mãe está em coma, quase morrendo, eu não tenho como prosseguir. Beleza, nomeie outro defensor. Avisa previamente o juiz. Também não é abandonar no meio do caminho sem falar nada. Agora, se por acaso eu tenho um problema ali, mas que está para se resolver, eu peço adiamento. Não tem problema, o juiz pode adiar. Porém, olha só, parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Também não é chegar e falar, olha só, não posso ir. Ah, por quê? Porque meu avô está cansado, está morrendo, que seja. Igualzinho, né? Cansado e morrendo. Aí o cara não vai. Ah, vamos adiar o processo? Tem que provar que está morrendo. Não o fazendo, o juiz não determinará adiamento de ato algum, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Então, preste atenção nisso aqui. Regra. Quer sair fora, querido? Você não quer assumir ou você quer abandonar no curso do processo? Dê uma motivação e prove. Ah, não, eu não quero nem negar, nem também não quero abandonar o processo. Eu só não vou poder participar daquela audiência. Prove. Previamente avise que não vai poder estar na audiência e prove o motivo. Aí o juiz vai adiar. Se você não for capaz de provar a motivação do adiamento da audiência, o juiz vai convocar outro defensor para atuar ali. Então, se o teu impedimento for temporário, não, eu preciso visitar meu avô que está morrendo, então meu avô morreu hoje, amanhã eu não posso ir, sei lá, alguma situação. Eu estou falando muito de morte, né? Vamos para outras coisas, que é até melhor, né? Não, eu tenho um motivo particular, preciso fazer uma viagem para resolver um problema muito sério, minha empresa, blá, 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 sei lá, eu posso pedir adiamento. Se eu não pedir adiamento, ou se eu pedir adiamento e não conseguir provar o motivo do adiamento, o juiz naquela audiência vai convocar outro defensor. Aí pode ser que ele vá agir só naquela audiência, porque na próxima você volta, ou pode ser que acabe esse defensor virando o teu defensor até o final. Agora, lembre-se, se eu não conseguir provar o motivo do adiamento e nunca mais voltei, eu estou abandonando o processo. Eu estou abandonando sem apresentar uma justificativa, sem apresentar um motivo imperioso. O que vai acontecer comigo? Multa e sanção, penalidades previstas no Estatuto. Tá? Para fechar, vão para a tela. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Aí só para constar, artigo 267, nos termos do artigo 252, que vai falar sobre impedimento, não funcionará como defensor parente do juiz, claro, né? Vem para cá, o que é que esse artigo 266 fala? É uma coisinha chamada mandato apud acta. É mais ou menos assim mesmo, é feio, mas faz parte. Apud, APUD, acta, ACTA. Na apostila está lá o nome certinho, fica tranquilo. O que é o mandato apud acta? É o chamado mandato constituído dentro dos autos, dentro da ata, mas que não foi feito previamente. Só para entender, quando você constitui um advogado, você dá a ele uma procuração, ele pede para você assinar uma procuração, e essa procuração é acrescentada aos autos processuais. Ela é acrescentada nos documentos do processo. Esse é o mandato clássico, o mandato escrito, o mandato expresso, chame como quiser.
Só que existe a possibilidade de você constituir advogado no interrogatório. Você, até então, constituiu um advogado ou você teve um defensor dativo, só que lembre-se, não é porque o juiz me deu um defensor dativo que eu tenho que ir com ele até o final. Eu posso constituir um advogado de confiança. No dia do interrogatório, eu, acusado, levo outro advogado e falo, olha, eu quero ele me representando. O juiz não vai poder negar dizendo, mas não foi acrescentado no processo documento de procuração, não. Porque no momento em que você apresenta esse advogado, vai ser pedido ao juiz que instrua quem estiver registrando lá o processo, o assistente, vai ser pedido que se registre em ata que o acusado constituiu um advogado no momento, naquele exato momento. Então por isso que você diz mandato apud acta, é um mandato que é feito na ata do processo. Não tinha, o cara não registrou lá a procuração, ele vai colocar depois, claro, depois ele vai acabar constituindo a procuração, vai acabar anexando, mas ele não fez nada disso, colocou lá, apareceu do nada, melhor dizendo, e pede, quero que registre em ata, quero que conste em ata que o acusado trouxe um advogado, o advogado foi aqui devidamente aceito, beleza? Então, se por acaso no interrogatório, atenção para esse artigo 266, ele fala no interrogatório, se eu resolvi levar advogado, não tem problema nenhum não ter feito a procuração escrita, não ter feito a procuração através do mandato escrito natural. Mandato expresso, chame como quiser. Tá fechado? Então, tranquilinho, também nada de muito grandioso, só atenção para as regrinhas aí de acusado defensor e do Ministério Público. Último vídeo, próximo vídeo a gente fala sobre os assistentes auxiliares de justiça, para matar essa parte, uma aula bem mais tranquila que as outras. Daqui a pouco a gente volta.